Tiago Siqueira, crítica aqui de O Doutrinador, filme brasileiro, ou melhor, O primeiro filme brasileiro de super-heróis. o primeiro filme de super-heróis brasileiros. Filme de gênero aqui do Brasil, a gente vai falar sobre ele. Agora, mas antes, uma sinopsezinha, Siqueira, por favor, dê as honras. Bom, a gente conhece aqui o... Dê não, faça. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. A gente conhece aqui o Miguel, vivido pelo Kiko Pissolato, que é um policial de uma força que é mais ou menos uma mistura de polícia civil com polícia federal. Sim. Ele sofre uma tragédia. Um dia eles prendem um político corrupto, no outro eles fazem uma desapropriação de um prédio. Pois é, eu não entendi muito ali não, sabe? Bom, enfim, acontece uma tragédia familiar com ele que o leva a combater a corrupção de uma forma mais... energética, por mais assim dizer. anti-heróica. Isso. Mais anti-heróica. Mais Frank Castle. Mais doutrinadora, né? Ele assume essa alcunha de O Doutrinador. Aliás, colocam essa alcunha dele, e esse é um dos problemas que a gente não sabe de onde veio esse nome de O Doutrinador. Aparece um jornal. Aparece um jornal ali aleatório dizendo que é o nome dele, e pronto, pegou. E ele nem doutrina mesmo. Não doutrina. Ele não faz discurso. Ele mata, né? Ele mata a galera. Ele não doutrinar, ele vai chegar assim, ó, amanhã você vai chegar lá e vai se entregar. E vai dizer, eu roubei, eu fiz isso, não sei o quê. Aí ele tá doutrinando. Aqui não, ele tá só matando mesmo. Só matando, né? Só matando. Tempos a gente tá... O alvo deles são os políticos corruptos. Você lembra daquela cena de Tropa de Elite 2 em que o Coronel Nascimento tira um político corrupto, surra e... Sim. Eu lembro que a gente tava assistindo o filme juntos e no cinema, e a galera falou delírio em relação a essa cena. É esse filme. É esse filme. Basicamente, o filme ele pega esse sentimento, essa necessidade de catarse que o público brasileiro tem em relação aos políticos corruptos que tiram recursos da saúde, da educação, dessas coisinhas que não são nem um pouquinho importantes, né? Não, besteira. Pois aí levam pros próprios bolsos. E você vilaniza, coloca realmente como um vilão bem cartunesco. Tanto que ele não tem nem um rei do crime, né? Ele não tem um... Ele é um HQ, ele é baseado no HQ, né? Então em alguns momentos eu esperei ele, tipo, ele tem um rei do crime, mas não. A política, no geral, é que é o vilão. Tem uma figura, né, que acaba assumindo mas é uma figura bem segundo grau. Acaba não sendo um vilão, é um antagonista, mas não necessariamente o vilão. Porque o vilão... é a sociedade destruída, esse negócio todo, né? Tem uma coisa que eu gostei no filme, que ele tirou um pouco de O Corvo, que você não especifica qual é a cidade onde a situação tá acontecendo, você não dá um nome pra cidade, apesar de ela ser cenograficamente claramente São Paulo. É uma mistura de São Paulo com Brasília. Ele pega, por exemplo, o prédio do Congresso Nacional, dá uma modificada pra dizer, é parecido, mas não é. Dá uma niemaizada ali nele, assim, né? Diferenciada ali. Dá uma parecida. É uma mistura de Niemeyer com Star Wars. É verdade. Sabe? É uma boa referência. Pois é. E não especifica qual o tempo que tá acontecendo a ação, nem nada. Pra ser um filme atemporal e sem localização. Apesar de a gente saber que são políticos brasileiros ali sendo retratados. E dá pra... É baseado em casos, assim, reais, né? Eu não vou dizer fatos reais. Nem pessoas reais, mas... Casos reais. É baseado em casos reais. Em causos reais também. Dá pra perceber que algumas pessoas se encaixam ali no estereótipo do outro. Tem uma historinha que pega ali de um político, emenda no outro, tudo mais. E aí eu acho que um bom trabalho do filme é que ele não é um filme de esquerda tão pouco direita. É tão difícil hoje em dia, né? É tão difícil hoje em dia. Então ele não é um filme de esquerda nem direita, ele tão pouco centro, né? Nem por isso ele tá à margem de qualquer denominação política. Ele é um filme anarquista, né? Ele é um anti-herói anarquista, quase como um V de Vingança sem o levante do povo. Porque ele não traz o levante, ou pelo menos o recorte do filme não mostra, né? Existe uma cena do levante do povo, mas é bem pequenininha e depois é completamente ignorado. Todo o impacto que o doutrinador teria na população não é mostrado. Não é mostrado. Se a gente pega, por exemplo, que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, HQ do Frank Miller fez... Ele tenta referenciar. Ele tenta referenciar, mas na HQ do Frank Miller, você vê uma resposta do povo. Você vê o povo sendo entrevistado sobre o que é que acham daquele vigilante. Até mesmo no Robocop, que tem uma forte influência do Frank Miller também. Você tem aquelas reportagens que mostram as pessoas falando, reagindo sobre a existência do Robocop. Aqui a existência do doutrinador ela só é referenciada pela própria polícia. Ou seja, pelo próprio pessoal que está ali ao entorno do personagem. Acho muito pouco
em termos de potencial. E dentro de mim, Siqueira, tá uma luta ao falar sobre esse filme. Tá uma luta, assim. Anjos e demônios estão brigando aqui dentro de mim. Por quê? Um lado me diz assim, PH, é um filme brasileiro, nacional, de gênero. Cara, é tão difícil fazer filme no Brasil. Mais difícil ainda fazer filme de gênero com orçamento aquém do que um orçamento desse tipo de gênero merece. E tem algumas cenas de ação muito boas. Tem umas cenas de ação boas, mas só que tem outras que são terrivelmente ruins, assim. Ordinariamente ruins. Só que aí vem o outro lado, né? Um lado diz, PH, filme de gênero, quieta aí, brother. E o outro lado diz, cara, mas o que é ruim é muito ruim, velho. Cara, tem alguns diálogos que, sem brincadeira, Eu acho as atuações... parecem saídos de Kung Fury. Tem uns diálogos, tem umas E linhas... o pior, Kung Fury é uma sacanagem. paródia de tudo é isso. paródia. Aqui não, o filme se leva completamente a sério. Tem umas linhas de roteiro que são até bem colocadas, assim, pra fazer referência à cultura pop, sabe? Como, por exemplo, eu tava até conversando com a Flávia quando eu saí do cinema, ela falou de uma referência à Missão Impossível, né? Que o ator quebra a referência. Ele fala todo robótico, assim, isso aqui não é Missão Impossível, garota. Tipo, ele quebra a referência, isso é uma referência simples. Isso aqui não é Missão Impossível, não, garoto. Não, e você tem uma referência clara ali. Ele quebra só na atuação algumas- teatral, sabe? Parece que é vamos vingar a morte de todos. Não precisa disso, cara. Essa abertura de boca, sabe? Que agonia, A estrutura, ela lembra muito... É uma mistura de séries da CW com as séries da Netflix Marvel. cara. Episódio ruim da CW, né? Com episódios ruins da Netflix. Tem Marvel. inclusive uma referência muito óbvia ao primeiro episódio do Justiceiro. Sim, Que sim. Até a muito, arma e tal, né? É muito óbvio. E até mesmo, olha, se você pegar, se for em referência realmente à cultura pop, a assistente dele lembra muito a Ramona Flowers, o Scott Pilgrim. Visualmente. Visualmente inclusive, lembra. E a Tóquio também do... a Tóquio do La Casa de Papel, né? Pois é, mas eu acho que a referência deve ter sido mais pra Ramona Flowers por motivos de quadrinhos, né? Até porque o filme ele faz muitas referências dentro ali com relação a quadrinhos, né? Visualmente falando. O pessoal Então, elogiando o loja de Fumete. quadrinhos, pessoal... Exatamente, né? O filme tem essas referências aí, só que são referências que não ganham narrativa. Tem uma piada boa, não chama de gibi, aquele negócio todo. O fã de quadrinho vai até curtir essas referências, só que não ganha narrativa, então é mais do mesmo. E outra coisa que me incomoda é o excesso de cenas repetidas que não servem pra absolutamente nada. Por exemplo, tem uma ação dele no chão, na rua, e aí corta pra uma cena dele em cima do prédio. Sendo que a seguir ele fala, garota, não é tão fácil subir um prédio assim não, tá? Você tá subindo o prédio Cara, você tá o toda filme hora. todo em cima do prédio, o filme inteiro em cima do prédio. E o que ele tá fazendo em cima do prédio? Porque tu... Nada, porque ele não voa, ele não tem corda, Ele não pula. solta teia, nada. Toda a ação dele precisa no máximo um elevador, entendeu? Uma escada, alguma coisa assim. Às vezes é pra mostrar assim a skyline da cidade e mostrar o patrocinador também, né? É, o Rei do Mate, que inclusive, se não tivesse o patrocínio do Rei do Mate, aqueles pão de queijo ali seria 70% do orçamento do filme. É muito caro. É muito caro. Mas enfim. Enfim, Esse é o lado demônio, né? Ao lado anjo diz assim: tem acerto essa construção do herói. o do Moscovitz como político do começo do filme funciona bem, é um Puta ator, né, cara? puta ator, e é aquela coisa. Marília Gabriela também manda bem. Apesar de muito curto. Mas é que me irritou um pouquinho. O do Moscovitz é um vilão tão bom. É bom. Não merecia, né? Não merecia sair tão rápido de cena, sabe? então. O do É Moscovitz bom mesmo. sai de cena, entra um outro vilão que... Que é o caricato, que ele fala 3 palavras e ri. Então, Siqueira, vamos gravar uma crítica hoje? Pois é, rapaz, eu tava... Ligaram pra mim. Gente, quem é que fala assim, gente? Parece vilão do Batman de 66. Nem isso. O vilão só ri no final do Não, Batman. e outra coisa, quando você tem os vilões sentados em círculo, assim, rindo... Cara, todo tempo, por velho. todo tempo. Ele não fala assim. Ó, tem que manter isso aí, viu? Vocês não ouviram isso, gente? Não é assim. Todo pelo amor de mundo Deus. ouviu como é que esse pessoal conversa, Gente, sabe? sério, tem 2 diretores o filme, tá? Tem 2 diretores. O diretor e o co-diretor. Não dá pra nenhum dos dois ter dito assim, gente, não é assim que conversa. Não é desse jeito. Vamos tentar deixar um pouquinho mais natural? Mas é que tá. Uma hora o filme tá querendo ser muito sério e outra hora o filme vai pra uma caricatura extrema. Não tem uma identidade incomoda, não. certa. O que torna complicado você se identificar com os personagens, você criar uma relação com eles. Tem personagens que literalmente somem da narrativa por algum tempo. Tem alguns plots que simplesmente não tem conclusão nenhuma. Por quê? Porque logo no final do filme é anunciado a série. Tá, os anjos e o demônio tão brigando pra caramba aqui, sabe? Tá dando até azia, né? Tá dando até... Porque é uma dó
falar mal do filme, assim, levar os pontos ruins, que são muitos, pra frente, porque é muito difícil, né? Por outro lado, é muito difícil. Deve ser difícil conseguir um protagonista que seja forte, que seja atlético e ao mesmo tempo também que mostra a imponência suficiente. Tem uma experiência, como o do Moscovitz ali, tem uma experiência de segurar um texto, segurar muito tempo um texto, e aí segurar. Criar um vilão que a gente consegue. Pô, esse cara realmente é foda. É difícil, é muito difícil, mas tá aí, né? Se propôs pro cinema, então é isso. Mas é que tá, quando o filme ele mais parece um piloto de um seriado do que um filme propriamente dito, quem for no CCR, vai lá umas críticas antigas minhas, tem uma série que eu gosto muito, que é Star Wars Guerras Clônicas, Clone Wars, que teve um piloto que foi exibido no cinema, e eu detonei o filme, porque se tratou como um filme, mas era um piloto de uma série. Sim, sim. Então, esse é o problema. Foi pro cinema, então vamos tratar como tal. Né? Esse é o ponto. Vamos lá, conclusão em nota, Siqueira, por favor. O Doutrinador, que em inglês é The Awakening. The Awakener. Awakener, é o acordador. O acordador, o né? despertador. O despertador. Pegar a minha nota é 5. Nota 5. Nota baixa. Padrão Siqueira, nota baixa. Tem algumas coisas no filme que eu gosto. Algumas referências que eu gosto. Especialmente alguns pontos, quando ele trata da situação real de uma forma que você sente que é real para aquele mundo. Tem algumas situações do nosso mundo real que são tratadas ali dentro. A transposição do real são transpostas com certo cuidado, que você sente que aquilo tem impacto naquele mundo. Beleza, funciona. A questão é, quando você introduz o seu elemento central no filme, que é o herói, e você não mostra qual o impacto que aquela figura tem para aquela narrativa, você esquece do que você tá fazendo. Eu concordo muito contigo. Eu acho que assim, o herói sem o apelo popular é nada, né, cara? O Homem-Aranha por Homem-Aranha, ok. O Homem-Aranha amigo da vizinhança é outra coisa. O Superman por Superman, ok. O Superman sendo visto por pessoas, é um homem, é um pássaro, não sei o que, é outra coisa, né? O Capitão América, ali o meninozinho com o escudo e por aí vai. Então se você tá construindo um herói, primeiro que eu acho que peca na construção, que a máscara vem do além, eu entendo que a máscara vem daquele levante popular que tava rolando e tal, então tem uma metáforazinha interessante, mas ainda assim vem do além, e ele nem constrói a persona dele, nem o filme constrói a persona dele, a persona do herói. Eu dou uma nota 3 pro filme. Infelizmente, eu dou uma nota 3 pro filme. De novo, filme brasileiro, de gênero e tal, então motivo, aquele negócio todo, entendo. Mas eu dou nota 3, cara, porque se propôs a estar lá, se propôs a se denominar como tal, e não soube ser um filme de herói, não soube ser um filme de gênero como se vendeu, não soube criar a figura, sabe? Não é colocando olhinhos vermelhos dentro de uma máscara que você vai criar, pronto, tá aí, essa é a figura. Não é. Homem de Ferro. Vamos comparar? Sim, vamos comparar. A HQ dá pra ser escrita aqui no Brasil e fora. Os melhores quadrinistas são aqui do Brasil, inclusive. Diga-se de passagem. Mas aquele treco que tem no meio ali do Tony Stark... A prova, sabe? Que o Tony Stark tem um coração. Aquilo dali, velho, a construção daquilo dali é muito maior do que qualquer armadurazinha que venha do Homem de Ferro. É aquilo dali. O Homem de Ferro é aquilo dali. A armadura é bobagem, cara. Não, se você for pensar, o Tony Stark é maior do que o Homem de Ferro. O Matt Murdock é maior que o Demolidor. Então não é o olhinho vermelhinho que... ligou o olhinho vermelhinho, agora vai. Herói não é isso. É o porquê que ele faz aquilo. E ele tentou construir lá com o lance da filha dele, só que se esvai porque eles esquecem. Só fazer um adendozinho aqui. Acho que o filme brasileiro merece, até porque todos nos assistem, né? Quando a gente comenta. Entendo motivo de crítica, entendo que foram lá e merecem ser tratados como todos. A gente não pode diminuir aqui a barra porque é filme brasileiro. Não, Iron Man vai ser comparado com esse, mas orçamentos diferentes? Ok, então não se coloque no mesmo campo. Eu não diminuo barra, nem subo, nem nada, porque é brasileiro, é nacional, é assim, é isso, é aquilo outro. Isto posto, parabéns por terem feito um filme de gênero raro no Brasil, difícil de fazer, dando a cara a tapa mesmo, com um marketing muito bom, um marketing muito assertivo em termos de material, em termos de abrangência. O filme chegou em mim muito antes. Até em termos de timing também. Time perfeito e tudo mais. Como filme, são esses os problemas. Show? Show. Discorda de alguma coisa? Concorda com isso que eu falei? Concordo. Então pronto. Acompanha o relator e vamos jogar o like logo? Vai.
Joga esse like, vai. Joga o like! Joga o like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui, falando sobre o filme também, falando sobre a nossa opinião. É isso, né? Vamos pra telinha. Na telinha, o que é que a gente vai colocar ali no canto, Siqueira? Vamos colocar uma crítica no filme super-herói? Vamos colocar a nossa crítica de Vingadores? Vingadores, Pantera Negra, pronto. Pantera Negra e Vingadores. Fechou? Fechou. Fechou. É isso aí. Coloca aí, Jó. Botou... Ah, já tava? Já tava. Já tava. É porque ele leu o pensamento da gente. Joel do Futuro, cara. Já do futuro já tinha colocado. É absurdo o negócio desse.